Então vamos lá, vamos ler aqui. Primeiro vamos ler e depois vamos memorizar. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Todo mundo achou? Hebreus 1, 14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Enviados para quê? A favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia não fala daqueles que são salvos, porque aqui existem pessoas, nós estamos, por mais que você esteja hoje no contexto de salvação, você diga: não, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho fé em Jesus, eu estou vivendo uma vida de santidade, mas se você não vigiar, você pode perdê-la. Se você não vigiar, a Bíblia fala: aquele que pensa está de pé, cuide. Para quê? Então, eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Na semana passada a gente falou um pouco sobre os anjos guerreando a favor da igreja. Nós meditamos no texto de 2 Reis, capítulo 6, que fala lá da batalha de Elias e o seu moço, que tinham carros e cavalos de fogo. Eliseu. Que tinham carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, enquanto tinha um exército inimigo. E Eliseu disse para o seu servo que mais numerosos eram aqueles que estavam com ele. Vira para o seu irmão e fala assim: é mais numeroso os anjos que estão com você, o exército de Deus que está com você, do que os seus inimigos. Aleluia! Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 22. Quem pode ler para nós? 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Aleluia! Então nós falamos aqui, numa das nossas aulas, que os anjos eles são denominados por Deus, pela Bíblia especificamente falando, com vários termos. A Bíblia chama eles de assembleia. Nós lemos aqui, agora nesse texto, chegando à assembleia, a incontáveis hostes celestiais. Nós queremos falar um pouco hoje sobre a veracidade dos anjos, né, da existência dos anjos. Eu gostaria que você abrisse aqui alguns textos bíblicos. O primeiro que eu queria que você abrisse é em Números capítulo 22, versículo 31 e 32. E depois nós vamos ler também em Salmos 91, versículo 11. E posteriormente nós vamos ler Atos 27, 23. E no final, Hebreus 13, 2. Primeiro, Números 22, 31 e 32. Depois, Salmos 91, 11. Você que está anotando. Depois, Atos 27, 23. E por fim, Hebreus 13, 2. Amém? Vamos ler então Números capítulo 22, versículo 31 e 32. Diz o seguinte: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse:
Por que já 3 vezes espancastes a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Esse texto aqui fala do encontro de Balaão com um anjo. Balaão foi um profeta que foi pago, ele era um profeta de Deus, e ele foi pago para profetizar contra a nação de Israel. Ele recebeu um dinheiro e no momento em que ele estava indo para o monte profetizar contra a nação de Israel, porque Deus ele respeita a palavra, o mundo espiritual respeita a palavra profética. E Balaão era um grande profeta de Deus, mas ele era corrupto, porque ele recebeu um dinheiro para profetizar palavras de derrota para o povo de Deus. Por mais que ele fosse um profeta de Deus, ele se corrompeu. E aí no meio do caminho nós conhecemos essa história por causa da mula ou da jumenta de Baraial, né, de Balaão. Nós conhecemos porque Deus fala, todo mundo sabe, né, que Deus fala até com a jumenta, né? E você vê, né, ele usa Esté às vezes. Nós vemos aqui o texto bíblico, né, falando que essa jumenta, ela teve a visão espiritual ali do anjo, que estava ali com uma espada desembainhada para matar Balaão. Ele estava ali, o que o texto diz, ele estava ali para ser adversário. Então os anjos, muitas vezes, eles são posicionados por Deus para defender o povo de Deus. Amém? Às vezes, porque Deus ele defende a sua nação, Deus ele defende o seu povo. Às vezes se levantam inúmeros demônios contra a igreja apostólica Morifé, contra a sua vida, contra a sua família. Se você for uma pessoa que estiver consagrada na presença de Deus, Ele envia os seus anjos com espada desembainhada de fogo para defender aqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia! E aí a mula, irmãos, estava empacando e ele querendo que a mula andasse, e a mula estava ali vendo o anjo, e aí Deus faz um trem extraordinário. E ele batendo na mula para ela andar, porque ele queria chegar logo no lugar onde estava marcado para ele profetizar. E de repente a mula esbarra com ele no barranco, aí que ele fica doido, jumenta braba. E começa a apelar, né, com a jumenta, e que nem aquele vídeo, dá para torar o pedaço. E aí ele vai, e Deus vai e abre a boca da jumenta, e ela começa a falar com ele, como se fosse um ser humano. E Deus também abre não só a audição espiritual de Balaão, mas também a visão, e ele vê o anjo. E ele fala: eu fui enviado como seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Então nós entendemos aqui que o Senhor também não envia os seus anjos contra apenas aqueles que são inimigos do povo de Deus, mas aqueles também que são servos de Deus e estão se desviando do caminho. Cuidado para o anjo do Senhor não te pegar no meio da estrada. Cuidado para você não ver o seu cachorro falando com você. De repente você está lá mexendo, brincando com o seu cachorro fala: toma vergonha na cara. Você está no caminho errado. E aí o Senhor Deus, Ele faz com que a sua visão espiritual abra e você vê um anjo na sua frente. Então nós precisamos estar posicionados para que nós tenhamos a proteção dos anjos e não soframos o juízo por parte dos anjos. Amém ou não amém? Não são só os demônios que são enviados para guerrear. Os anjos de Deus também são enviados para guerrear, inclusive contra cristãos que estão fora da sua posição. Cristãos que estão fora do propósito de Deus. Então nós precisamos estar alinhados com os céus, alinhados com o Espírito Santo, para que nós não soframos nenhum ataque dos demônios, que são os anjos caídos, e muito menos o juízo dos anjos que estão no céu. Deus envia os seus anjos para abençoar, mas também para amaldiçoar. Deus envia os seus anjos para fazer justiça,
mas também envia os seus anjos para julgar. Amém ou não amém? Está entendendo? Como que ele vem fazer justiça? A justiça, ela defende o inocente. Mas a justiça, ela pune o culpado. Então, os anjos caídos não. Os anjos caídos, eles só são para fazer besteira. Por mais que muitas vezes a gente vê no terreiro de macumba as pessoas indo lá para o Exu, para Pombagira, para o Zé Pilintra, para o Exu Caveira, ele lá proteger a pessoa, para estar lá guardando a pessoa, e leva lá, porque a pessoa está passando por enfermidade, faz uma macumba lá para a pessoa ficar bem. E a pessoa às vezes é curada. Quem já viu isso acontecer? Levanta a mão. Ou já ouviu assunto sobre isso? Porque os demônios, assim como os anjos do céu, eles têm poder. Eles têm poder para tocar na saúde física. Eles têm poder para tocar no corpo físico. Eles têm poder para tocar nas emoções. E eles também têm poder para tocar no espírito. Nós somos seres criados com corpo, alma e espírito. E os anjos, tanto anjos caídos quanto anjos de pé, eles têm esse poder para tocar e trazer uma ativação no espírito, trazer cura na alma e trazer libertação no corpo. Assim como os demônios, eles têm poder para tocar o espírito, trazendo tanto cura quanto também retirando a saúde. Porque o espírito, por exemplo, de Exu Caveira, ao contrário do que muitos pensam, ele não é só o anjo da morte, ele também é o espírito das enfermidades. Exu Caveira é um demônio que traz doenças incuráveis, doenças que os médicos não conseguem descobrir a causa. Normalmente, eu quero falar para vocês algo muito importante. Não sei se você já conheceu pessoas assim, que estão fazendo tratamento há anos. Vão em tudo quanto é tipo de médico especialista e nada descobre o que eles têm. Eu aprendi na batalha espiritual e já fui canal de cura de muitas pessoas nesse sentido, entendendo que doenças que os médicos, que a medicina não consegue descobrir a solução e a causa, que não consegue descobrir o porquê e nem como ajudar, são doenças normalmente, na grande maioria das vezes, são doenças espirituais, enviadas por demônios. Então nós precisamos entender como que o mundo espiritual ele manifesta, como que o mundo espiritual ele se move. Assim como Deus ele quer curar, o diabo também pode curar, se ele for beneficiado com isso. Quantos vão no espiritismo, lá no kardecismo, e semanalmente vão lá e jogam um galinho de arruda na orelha, pegando um passe, para que a sua semana seja protegida? Eles pedem a proteção dos espíritos, e os espíritos do espiritismo é diferente do espírito dos espíritos pelo menos nomeados diferentes, dos espíritos da Umbanda, Quimbanda, das religiões afrodescendentes. Os espíritos que os espiritistas acreditam são espíritos de seres humanos, são espíritos de pessoas. E na realidade isso, como diria o padre Quevedo, isso não existe. Todos são capeta. Se não é Deus, acima de Deus, existem outros chamados deuses, com D minúsculo. Todos esses deuses, espiritualmente, são anjos caídos, são entidades espirituais malignas, principados, potestades e hostes espirituais, que atuam nos 4 cantos do mundo. Shiva, sei lá, tudo quanto é tipo de demônio que você pensar nas religiões variadas, tudo quanto é tipo de espíritos, ou que eles chamam deuses, nas religiões variadas. Na realidade, por trás daquela imagem há uma entidade espiritual demoníaca, há um anjo caído que se apossou daquela figura para trazer engano sobre a mente das pessoas. E eu quero abrir aqui para vocês a qualquer momento
perguntar, porque você sabe que eu gosto de escola dominical, onde o povo pergunta. Então, nós encontramos aí essas várias figuras, essas várias entidades espalhadas pelo mundo. Você sabia que o São Jorge da Igreja Católica é o mesmo Ogum no Candomblé? É a mesma entidade. Para a Igreja Católica ele é um santo, mas na macumba ele é um espírito venerado que influencia a mesma área. Aí já é claro, né? Cosme e Damião eles são conhecidos, entre aspas, como santos na Igreja Católica, mas você vai para a Umbanda, eles são 2 demônios. Inclusive, eu já expulsei Cosme e Damião de algumas pessoas. Falei aqui semana passada da experiência que eu tive. Eles são conhecidos como espíritos mirins. Eles atuam principalmente na vida de crianças, mas também na vida de adultos. Cosme e Damião não atua só na vida de criança, ele também atua na vida de adultos. Fala, Jorge. O senhor sabe qual é a atuação De Ogum? na vida da pessoa? Rapaz, agora eu não me lembro. Eu tenho em casa, depois eu vou trazer para vocês, talvez na próxima aula, alguns espíritos e as suas atuações. Um estudo que eu fiz há alguns tempos para trás. O nome dos espíritos e as suas atuações. Então não perca a Escola Bíblica Dominical do domingo que vem, que eu vou estar falando para vocês a atuação de Pombagira, Sete Saias, Tranca-Rua, né? É importante vocês saberem disso. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você tem uma ação de demônios, você vê a ação ali do inimigo, mas você não sabe que ele está ali. Por exemplo, Tranca-Rua. A palavra o nome Tranca-Rua, ele quer dizer um demônio que tranca, que trava, ele tem poder de fechar. Ele fecha os caminhos, ele fecha os propósitos, as coisas não dão certo, nunca para no emprego, nunca consegue prosperar na vida financeira, nunca consegue reformar a casa, nunca consegue arrumar as coisas, o carro sempre vive quebrado, a saúde sempre vive na lama. É necessário a gente enxergar, existe uma ação de tranca-rua aí. E normalmente o tranca-rua, ele está falando mais de propósitos financeiros, mais de propósitos que levam a pessoa a romper no âmbito natural. O espírito de tranca-rua, rua fala dessa terra, rua fala de coisas naturais. Agora, que nem eu falei, o espírito de Exu Caveira, a pessoa tem uma doença, que nem eu falei aqui, que os médicos não conseguem descobrir a cura, já fez tudo quanto é tipo de tratamento, já tomou tudo quanto é tipo de remédio, mas não sabe. Então, existe uma ação de Exu Caveira na vida daquela pessoa. É importante nós sabermos a ação dos espíritos e quais são os espíritos, porque quando nós enxergamos a ação dos espíritos e quais são os espíritos, nós vamos lutar diretamente contra aqueles espíritos. Fala, Karine. Os anjos, eles, assim como os demônios, os demônios já são mal educados mesmo. Vocês não pedem licença, não, chega arrombando a porta e entrando. Agora, os anjos, eles precisam realmente da autorização. Várias vezes, Deus já me usou para falar para os anjos do Senhor tocar, né, com bisturi, é coisa de doido, é coisa de profeta. Né, teve uma vez que uma pessoa estava com câncer, eu pedi ao anjo que estava me acompanhando naquele momento para pegar um bisturi e fazer a cirurgia e remover o câncer da pessoa. E a pessoa foi curada. E você não sabe, o bisturi é um instrumento perfuro cortante que os cirurgiões usam. Então, são ordens espirituais. Na hora, o Espírito Santo, no mover profético, ele vai te dando direções. E você pode trabalhar no sentido natural, que os anjos vão entender o sentido espiritual dele. Os anjos vão tocar o corpo, liberando cura. Assim como o Espírito Santo, ele tem o poder de curar, ele dá autorização aos seus anjos para liberar esse poder sobre a vida das pessoas. Os anjos, eles podem, eles levam bálsamo, por exemplo.
Os anjos, eles levam bálsamo de cura. Eles têm bandejas específicas no mundo do espírito que trazem remédios espirituais para entregar a pessoas. Os anjos também têm bandejas com armas. Normalmente eles vêm entregar as coisas em bandejas, normalmente bandejas de prata, bandejas de ouro. E eles vêm entregar às pessoas remédio. E aí ele vai e libera a cura através de um bálsamo que ele derrama sobre uma pessoa. E eu posso dar ordem aos anjos dizendo: anjos do Senhor, envie os seus bálsamos agora, bálsamos de cura. Envie os seus anjos com bálsamos para remover o câncer, a tuberculose. Envie os seus anjos com bálsamo de cura para destruir a ação do Covid-19. E aí a gente libera a ação desses anjos, tendo autoridade no mundo espiritual, nós vamos conseguir ver os resultados dessa liberação. Eles atuam no espírito, ativando, trazendo fogo em suas mãos. A Bíblia fala lá no livro de Isaías, capítulo 6, que quando Isaías ele teve encontro com a glória de Deus, a Bíblia fala que um anjo pegou uma tenaz, uma pinça, e pegou uma brasa tirada do altar e colocou nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que quando o anjo colocou essa brasa tirada do altar nos lábios de Isaías, a iniquidade, o pecado de Isaías foi tirado e ele foi curado no espírito, porque a enfermidade de Isaías não era natural, a enfermidade dele era espiritual. Ele era um homem fofoqueiro, era um homem que tinha problema de falar mal dos outros, era um homem que tinha problema de acusar, de apontar o erro dos outros. E aí ele falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E na hora que ele confessa o seu pecado, na hora que ele se arrepende, o Senhor manda um anjo, o Senhor dá ordem a um anjo que pega uma brasa tirada do altar de Deus, da visão que ele teve, e toca essa brasa quente, pegando fogo, nos lábios de Isaías. Essa brasa não é uma brasa natural, é uma brasa espiritual, porque se fosse uma brasa, pensa você, tirar uma brasinha do churrasco lá na hora que você está fazendo, na hora que ela está bem vermelhinha, bem acesa, e colocar na boca aí de um fofoqueiro da vida. Ato profético, né? Então pensa aí, não tem como isso acontecer, vai machucar, no mínimo, se bobear, estragar ali as papilas degustativas das pessoas. Então, isso é espiritual. Então, os anjos, eles trazem coisas naturais, uma visão natural, mas com um propósito espiritual. O espírito de Isaías foi curado através da brasa viva que o anjo pegou e tocou em seus lábios. E eles normalmente trazem isso por meio de instrumentos espirituais. Instrumentos. Muitas vezes que eu vi muitas bandejas. Eu já vi anjos trazendo bandejas, e várias bandejas, com roupas, com vestes, com remédios, com armas. E essas liberações espirituais, elas são dadas para servir a igreja, para capacitar a igreja, para revestir a igreja e para libertar e curar. Os anjos também, eles trazem em suas mãos espadas, martelos, foices, para cortar, quebrar, destruir, arrancar. Eles têm instrumentos espirituais proféticos para atuar no mundo natural. Porque espiritualmente, por exemplo, eu vou na casa de uma pessoa e eu vejo que o quintal da pessoa está com mato até no meio da cintura. Aquilo ali é espiritual, não somente natural. E quando eu vou lá para fazer uma ação espiritual, primeiro eu mostro o natural. Olha para você ver como é que está o natural. Porque o natural, o ambiente natural revela o ambiente espiritual. Você vai num lugar onde tem muita bagunça, onde está tudo desorganizado, tudo fora do lugar, muita sujeira. O ambiente natural manifesta o ambiente espiritual. Ali existe uma ação do espírito de Mulambo, Maria Mulambo, espírito de Exu Mulambo, está ali na vida daquela família, atuando ali, impedindo as pessoas de prosperarem, impedindo as pessoas. Você já chegou perto de uma pessoa que está com mau cheiro, tem problema de CC, você chega perto dele, a roupa está fedendo, o cabelo está fedendo, as unhas estão tudo sujas de podre. Existe uma ação de Mulambo, existe uma ação do espírito de Mulambo sobre a vida daquela pessoa, e ela precisa ser liberta. E todos os espíritos, quando eles atuam na vida de uma pessoa, eles não vêm sozinhos.
Eles vêm acompanhados de outros espíritos. Por exemplo, o espírito de Zé Pilintra, que é o espírito dos vícios, e o espírito da malandragem. Ele não é só o espírito dos vícios, é o espírito da malandragem. Zé Pilintra, naturalmente, contando a história dele no candomblé, fala de uma pessoa, de um ser que era um ser humano, era uma pessoa que vivia despreocupado da vida. Gostava de se vestir bem, chapéuzão branco com lenço vermelho, terno branco, né, sapato preto. E ele chegava todo com cigarro na mão. A questão dele era a malandragem, não queria trabalhar, não queria saber. A figura de Zé Pilintra, naturalmente falando, é o Seu Madruga do Chaves. Não queria saber de trabalhar, tinha problemas com vícios. Você falava em trabalhar com ele, era arrumar briga. Então, o espírito de Zé Pilintra, ele atua tanto na malandragem, na conversa fiada, levar as pessoas na lábia, tanto nos vícios. Ele atua também muito forte nos vícios, da bebida, das drogas, do cigarro, vícios no sentido geral. E ele não caminha sozinho, ele sempre caminha com a sua falange. E dois outros espíritos específicos que andam com Zé Pilintra é o espírito de Pombagíria e o espírito de Tranca-Rua. Naturalmente, onde tem um Zé Pilintra, tem também uma Pombagíria e tem um Tranca-Rua. Ele faz com que a pessoa gaste dinheiro naquilo que não é pão. Ele faz com que a pessoa destrua as suas finanças e no final do mês ela não consegue pagar as contas. Na casa da pessoa, às vezes, não tem nada, falta comida, mas ele não deixa de tomar de usar a droga que ele é viciado. Gasta dezenas, centenas, milhares de reais nos bares. Tem conta aberta nos bares. Todo mês paga 500, 300 reais nos bares. Sendo que poderia, com esse dinheiro mensal, pagar um carro, pagar uma prestação de uma casa. Mas o espírito tranca. Ele atua junto com o Tranca-Rua e com o Pombagira, porque leva para os bares, lá estão umas pombagiras lá nos bares. Os espíritos da prostituição, do adultério, da imoralidade sexual, da fornicação, eles atuam todos juntos. Fala, João. O Zé Pilintra, então, é um espírito menor, e falange fala de cabeça, né? Exatamente, falange fala de cabeça, falange fala de um grupo de pessoas, um grupo de entidades, um exército. Falange fala de um exército, falange fala de uma equipe com um propósito específico. A Bíblia fala que quando um espírito maligno ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando um lugar para repousar. Uma pessoa foi liberta do espírito de Zé Pilintra, dos demônios que atuavam na vida dela. E aí a Bíblia fala que esse demônio, ele andando por lugares áridos fala da terra, ele fala de um plano, lugares secos, fala de um lugar onde não tem vida, onde não tem habitação e atuação do Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele não encontrando um lugar para repousar nessas terras secas onde ele vai passear, a Bíblia diz que ele volta para a sua casa. Ele fala, eu vou voltar para a minha casa. E a Bíblia diz que ele encontra a casa limpa e adornada. Como se o Espírito Santo tivesse feito a obra na vida daquela pessoa, tirado toda a sujeira, organizado toda a bagunça que estava na vida daquela pessoa. E aí, de repente, ele chega ali e encontra a casa limpa e adornada. Mas a Bíblia fala que ele não volta sozinho. Ele volta com outros 7 espíritos piores do que ele. E qual que é a função de ele levar esses 7 espíritos piores do que ele? Ele leva porque ele estava atuando, por exemplo, vamos usar o exemplo do Zé Pilintra. Ele estava atuando na vida dos vícios. Só que se a pessoa fosse liberta dos vícios e ela nunca mais quisesse voltar, ele volta com outros 7, com 7 espíritos piores do que ele, para tentar atuar em uma das 7 áreas da vida daquela pessoa. Porque nós, seres humanos, existem 7 áreas da nossa vida. A primeira área é a vida espiritual. Segundo, vida familiar. Nós nos resumimos nessas 7 áreas. Vida familiar. Terceiro, vida
profissional, ministerial, os nossos trabalhos. Quarto, vida emocional, relacionamentos, envolvimento com pessoas. Falado também da nossa alma, dos nossos sentimentos. Sexto, financeiro. Quinto ou sexto? Quinto? Sexto? Não, é quinto. Intelectual. É porque eu falei ministerial profissional estão juntos. Isso, quinto. Agora é saúde e intelectual. São as 7 áreas da vida de uma pessoa. Todo mundo tem atuação na área intelectual. Todo mundo tem o intelecto, a inteligência. Existem espíritos que travam você, por exemplo, de ler. A pessoa não consegue ler. Tem trava para ler a Bíblia, tem trava para ler livros. Não consegue aprender, entra nos cursos, faz curso e faz mais curso, mas nunca consegue absorver. São espíritos que atuam na área intelectual. E talvez, muitas vezes essas pessoas que têm problemas espirituais na área intelectual, olha para trás, para os seus pais, para os seus avós. Às vezes são analfabetos, semi-analfabetos, são pessoas que não chegaram a se graduar na vida, são pessoas que não chegaram a nem alcançar o ensino médio, uma formação acadêmica. Porque existem espíritos que são chamados de espíritos geracionais. Todo espírito que atuou na vida dos seus antepassados, ele vai tentar atuar na sua vida. Todos os demônios que atuaram na vida dos seus avós, bisavós, pais, eles vão lutar para se achegar até a sua vida. E eles vão procurar nas 7 áreas da sua vida. Espiritual, vou falar de novo as 7 áreas. Espiritual, familiar, ministerial, profissional, emocional, financeira, intelectual e saúde. Eles vão tentar achar nessas áreas, em algumas dessas áreas, alguma brecha na sua vida. E aonde eles acharem brecha, é onde eles vão entrar e vão atuar. Pode falar. Assim, conhecendo o Yuri, né, lá, eu falo assim, gente, como é que pode? Crente caiu no meado, né? E como é que... Bom, seria essas brechas em uma dessas áreas? É possível, de fato, o crente ficar possesso? A gente crê em algo. Crente, de verdade, não fica possesso. Crente fica opresso. Porque existe 3 graus de atuação de Satanás. Anota isso aí. Possessão, opressão e oposição. Possessão, opressão e oposição. A possessão fala de quando Satanás ele toma o controle do corpo da pessoa e ele fala por meio da pessoa. Não, a pessoa sai de cena e ele usa apenas o corpo dela ali. Ali não é a pessoa naturalmente falando, não é a força física dela, não é o raciocínio dela, não é as emoções dela, são as emoções, o raciocínio e a força física de um espírito maligno. A opressão que atua nos crentes, normalmente atua nos crentes, é quando o diabo ele ataca, a palavra oprimir fala de pressionar, fala de apertar, fala de agir para gerar medo, sentimento de desânimo, de queda, de incapacidade, de indignidade. A ação da opressão maligna é essa. E normalmente ele oprime alguém que tem alguma ameaça contra o mundo das trevas. Existem crentes que estão levando a vida de boa. Se você está levando a vida de boa, tem alguma coisa errada. Você não está incomodando o inferno. E se você não está incomodando o inferno, você precisa aumentar um pouco o seu nível de entrega a Deus. Porque árvore que dá fruto toma pedrada.
Se eu não estou dando fruto, eu não estou incomodando o inferno. Se eu não estou incomodando o inferno, então eu estou agradando o inferno. Então, opressão é isso. Quais que são os sintomas de opressão espiritual? Peso nas costas, peso no peito, né? É um sentimento assim, de tempo todo, daquela fadiga, parece que você está carregando um saco de cimento nas costas. E normalmente é nessa área aqui, ó, perto do pescoço. Arrepios constantes na nuca. Peso no peito, aqui nessa região aqui, entre o peito e o coração. Um peso, fica aquela agonia, um nó na garganta, parece que você vai vomitar. Aquele peso, um nó na garganta, o sentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer ou está acontecendo. Frio na barriga, arrepio. Estou falando, você vai anotando aí. Pernas trementes, bambeza no corpo. Isso é sinal de que existe uma atuação opressiva, existe uma atuação oposta de Satanás contra a vida de uma pessoa. Fala, pastor Bruno. A opressão? Também, a atuação dele, ele não escolhe quem agir, não. Ele age na vida toda, ele é folgado, né? Fala, pastor. Sim. No caso das setas e dardos inflamados, estão relacionados à opressão. Estão relacionados porque ele lança suas setas ou dardos inflamados, que fala lá no livro de Efésios capítulo 6, com o propósito de incendiar alguém, com o propósito de queimar uma pessoa, com o propósito de acabar com a vida dela, no sentido de algo pequeno muitas vezes, porque seta fala de algo pequeno, flecha fala de algo pequeno, de uma arma pequena, mas que quando ela está com fogo, ela chega até pequeno, mas ela incendeia, ela queima. Fala de fofoca, dardos inflamados fala de fofoca, fala de brecha, lascívia, fornicação, masturbação, essas coisas voltadas à área sexual, mas tudo que está relacionado a algum tipo de brecha. É um dardo que ele dá, é uma isca que o diabo lança para poder pescar uma pessoa. Fala, Karine. Sobre o que ele falou, também existem espíritos que não possuem a pessoa, mas atuam em áreas da vida da pessoa. Né? Os espíritos estão alojados em áreas da vida. É isso mesmo? Sim, existem espíritos que, como eu falei, existem 7 áreas da vida de alguém. Talvez essa pessoa ela já está liberta, veio para Jesus, é até batizada no Espírito Santo, irmãos. Eu já vi pessoas batizadas no Espírito Santo, que na hora do processo da libertação, o Espírito que estava numa área escondida da vida dela gritou. Por exemplo, tinha uma menina na igreja que ela já estava congregando com a gente, já tinha um tempão mesmo. E aí teve um dia que no gabinete, a gente orando, eu comecei a orar especificamente pela vida emocional dela. Manifestou um capiroto lá, irmãos. E a menina já era, inclusive, batizada no Espírito Santo. Manifestou um capiroto nela lá, que atuava, estava ali embutido, escondido na vida emocional dela, e que a gente não estava enxergando, porque ela frequentava todos os cultos, participava de todas as programações, era ministra do altar, servia a igreja, mas na área emocional dela tinha algo escondido, que em uma determinada situação, um culto virou uma chave. Ela falou: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque no culto eu fui ministrado assim, eu senti isso, na hora da oração, na hora da palavra, eu comecei a me borbulhar, algo dentro de mim começou a mexer, e aí eu fui atuando naquilo que ela foi me falando, tudo aquilo que levou ela a ter esses sintomas, tudo que levou ela a ter esses sentimentos, vem para fora agora. E aí na hora que eu comecei a orar, o Espírito veio, e ela gritava e urrava naquele gabinete lá em casa, que o povo fala: ih, o negócio lá embaixo está brabo, né? Então faz parte essa questão de a pessoa ela já está em Deus, já
na caminhada, mas uma área da vida dela ainda está presa, uma área da vida dela ainda tem legalidade ou brecha para a atuação de espírito maligno, e aí manifesta. Só que a manifestação não é como a manifestação, muitas vezes, de uma pessoa que está completamente tomada por demônios. A atuação muitas vezes é menos agressiva, é mais controlável, é mais fácil de se dominar e fácil de se expulsar, já que não se tem brecha nas outras áreas também. Então, dentro dessas 7 áreas aí, falando-se em opressão, o inimigo, a função da opressão é paralisar a pessoa. O inimigo oprime as pessoas para paralisar. Não, eu não vou ir, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não vou fazer, eu não sou capaz, não vai dar certo, deu errado, está vendo? Eu não consigo mesmo, eu não sei fazer nada certo. O diabo, ele sempre vai ministrando isso também, pastor Bruno, faz parte das setas, que são as palavras que Satanás, seta também fala de palavra, onde Satanás vai ministrando na mente das pessoas, palavras negativas, palavras inferiores, que Satanás vai lançando, você é feio, você é pobre, você é burro, você é idiota, você não vale nada, você não nasceu para dar certo. São palavras que o inimigo lança, que se você, por que chamam dardos inflamados também as palavras? A Bíblia fala lá no livro de Tiago que a língua, ela é um pequeno membro, mas é como se fosse um fogo pequeno que incendeia um grande bosque. Então, a língua, ela é comparada como esse dardo. As nossas palavras são como flechas lançadas. As nossas palavras são como flechas lançadas. E o diabo, ele usa das suas palavras para lançar essas flechas. E as flechas são inflamadas por quê? Se a gente dá lugar às mensagens do inimigo na mente, as mensagens do inimigo no coração, aquilo ali se torna um fogo que queima a gente por completo. E a Bíblia fala que a gente deve usar contra os dardos inflamados o quê? O escudo da fé, ao qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Contra as palavras negativas de Satanás, você usa a sua fé. Satanás, eu posso até ser pequeno, eu posso até ser incapaz, mas a palavra me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Talvez eu ainda não cheguei, mas eu declaro, sai da minha mente, sai da minha vida, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda vez que você estiver sentindo opressão, irmãos, e oposição, você tem que orar repreendendo, porque a opressão e a oposição, ela exige de nós uma atitude. Você não tem que apenas chamar o seu pastor, a autoridade também no nome de Jesus na sua vida. Agora, quando é possessão, aí necessita de uma autoridade um pouco maior. Mas se acontecer com você também, usa a autoridade no nome de Jesus. Não tem como a pessoa a si mesma se expulsar o demônio dela mesma. Não tem como. Agora, quando ela está sentindo que ela está oprimida e ela está recebendo oposição por parte das trevas, ela tem que guerrear. Eu repreendo, envio os seus anjos, Senhor, a guerrear, a repreender esses demônios que estão agindo nesse lugar, que estão agindo nessa casa, que estão agindo sobre a minha vida, que estão querendo travar. Normalmente, irmãos, 90% dos cultos que eu prego, 90% dos cultos que eu ministro, principalmente se for uma palavra muito importante, eu sinto a opressão do diabo de maneira muito forte. Eu já começo o dia sentindo a opressão. E aí quando vai chegando perto do culto, aquele peso no coração, aquele nó na garganta, um sentimento. Ontem mesmo eu cheguei aqui assim. Ontem nós ministramos sobre divórcio, sobre separação. Irmãos, pensa num peso espiritual. Né? Pelo contrário, aumenta com o tempo. Porque dependendo dos lugares onde você vai acessando de autoridade no mundo do espírito, vão aumentando os seus inimigos. Aquelas falanges pequenininhas já não te atingem mais. Eles tocam em você como se fosse uma barata, você pisa e vai embora. Agora você precisa de um gigante um pouco maior. Na medida com que eu vou crescendo em força, o inimigo também vai liberando demônios mais fortes para lutar contra a minha vida. Eu posso ouvir um misericórdia? Na medida com que nós vamos crescendo em Deus, aí alguém vai dizer, então eu prefiro ficar no lugar onde eu estou mesmo, eu prefiro ficar aqui quietinho, na minha.
Se você ficar quietinho na sua, você vai continuar lutando contra os mesmos pecados o resto da vida. Você vai continuar no mesmo patamar o resto da vida. É isso que você quer? Deus tem herança maior para você. Deus tem graça. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, então é melhor nem saber. Então eu não vou na escola bíblica, eu não vou no Tadel, eu não vou participar dos cultos, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou ler livro. Oi? Aí o reino não avança. Você é uma parcela da parte do corpo de Cristo. É como se você fosse o dedinho mindinho. O dedinho mindinho, ele é necessário para o corpo. Ele entra em lugares onde outras partes do corpo não entram. Ele atua na purificação do corpo. Às vezes você olha para você, mas eu sou tão pequeno. Mas você é uma parte fundamental para o corpo. O dedão do pé, sabia que o dedão do pé é aquele que dá equilíbrio para o corpo inteiro, na hora de caminhar. Se arranca o dedão do pé, a pessoa desequilibra e cai. Então, não pense esse negócio, eu não vou estudar, eu não vou aprender, porque quanto mais eu aprender, mais eu vou ser responsável por aquilo que eu aprendo. Isso é verdade. O segredo é você praticar aquilo que você aprende. É você se posicionar diante daquilo que o Senhor ministra a você. E quanto mais Ele te dá, mais você cresce. E quanto mais você cresce, mais você também cresce em autoridade para resgatar pessoas, para abençoar vidas, para transformar determinadas situações. Mas é natural que também se cresçam os inimigos. Sim. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se você conhecer, você está lascado. Se você não conhecer, você está lascado também. Então, mas é melhor conhecer e ter o respaldo e receber a autoridade do que não conhecer e ser derrotado mesmo assim. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu recebo a autoridade de Deus. Deus, Ele quer liberar sobre nós autoridade, unção, conquista, para nós sermos atuantes aí no mundo do Espírito. Então, vou falar agora entenderam sobre a opressão? E oposição. Oposição, o próprio nome já diz, né? Quando a pessoa se opõe, quando vai ao contrário, quer fazer ao contrário. Você está tentando alcançar uma pessoa, o inimigo se opõe. Ele não deixa você fazer, não deixa. Por exemplo, um dos espíritos opositores é o que eu falei, o tranca-rua, é um deles. Enfim, existem vários. Eles atrapalham uma pessoa de romper, atrapalham de alcançar o objetivo, atrapalha, o som trava, o negócio não dá certo, alguma coisa atrapalha para a pessoa não alcançar aquele objetivo. E a possessão, ela pode acontecer em crente, sim. E eu já vi pessoas possuídas pelo inimigo, por um espírito que agia na vida do avô. Crente que ficou possesso por um espírito que agia na vida do avô, da mãe, do pai, do irmão. Que Deus queria libertar o irmão e usou a vida, o corpo físico do outro para trazer aquela libertação. Coisas, mistérios, doideiras do mundo espiritual. Então, o crente fica, sim, possesso, mas não é comum. Normalmente, comumente, o crente recebe opressão e oposição. Mas, sim, o crente fica possesso. Vocês vão ver aqui quando eu trazer o Yuri. Trazendo o verão. Não é, o apóstolo Djalma, né? A envergadura do homem, falou: eu tenho medo do Yuri. Quando eu vou chegando perto dele, eu já vou confessando todos os meus pecados, pedindo Deus perdão de tudo. Vai que tem um demônio aqui que eu não sei. É melhor eu já me arrepender logo. Mas enfim, o cara é um homem de muita autoridade espiritual e Deus usa ele para trazer libertação. E eu sempre falo com Deus: Deus, se eu tiver de cair endemoniado, que eu caia, mas que eu seja liberto.
Eu prefiro passar vergonha de cair endemoniado do que perder a minha herança na eternidade. Passar vergonha lá na eternidade e dizer, pastor Anderson, você vai para o inferno. Aí não vai ser uma vergonha momentânea, vai ser uma vergonha eterna. Então, se tiver de manifestar, Senhor, que manifeste. Fala, Anja. Sim. Criança se manifesta. Eu tive experiência de uma criança de 2 anos que manifestou demônio. E o espírito que manifestou nela foi o espírito da Marvel. O espírito do Homem-Aranha. Ela subia nas paredes, ela arranhava, subia nas coisas e ficava assim, me solta, eu sou o dono desse lugar. Eu sou 2 anos de idade. Subia em cima das cadeiras, coisa de louco, irmão. O espírito do desenho ali atuou na vida da criança a ponto de ela manifestar o demônio. E isso já aconteceu várias vezes. Nós tivemos um encontro lá na pastora Cláudia, ela tem um encontro Kids, um encontro com Deus Kids. Irmãos, pensa no tanto de criança de 5, 6 anos, 7 anos, manifestando demônio. Demônio violento. Herê, Zé Pilintra, Pombagíria, espírito de Cosme Damião, muitos demônios manifestando em crianças. Então, a gente pode olhar, tá, mas é inocente, mas o diabo também age na inocência. É na inocência mesmo que ele quer agir. Sim. Às vezes a legalidade daquela criança é que ela bebe a bebida do pai, ou o pai dá bebida para ela, fuma o cigarro do pai. Você lembra do testemunho que eu contei semana passada de a pastora ir expulsar o demônio da criança e o demônio manifestou na avó? Lembra? Vocês não vieram. Nós tivemos uma experiência lá na Bahia que a filha estava endemoniada, a menina estava igual aquele filme Chamado, andando de 4 patas assim, e toda esquisita. E a pastora foi orar pela menina, e a menina está, solta, me solta, me solta. Aí na hora que ela estava orando para a menina, o demônio manifestou na avó. Então, eu sempre digo que os pais são responsáveis pelos seus filhos, principalmente em determinada idade, espiritualmente falando. Mas o espírito manifesta sim, principalmente quando é crianças que são viciadas em desenhos, viciadas em jogos, manifesta demônio, irmão. Porque aquela é a porta, porque aquela é a brecha, porque aquela é a legalidade. Isso, uma criancinha de 2 anos, né? Eles foram na festa, acho que era tabernáculo, e aí a menina estava na salinha das crianças, e aí enquanto estava rolando a oração lá deles, lá, intensa, como lá em cima também, a criancinha começou a ficar retraída, com muito medo, e começou a manifestar mesmo. Aí chamou a mãe lá embaixo, aí a mãe dela veio falar com a gente, nossa, me chamaram lá embaixo, botaram lá no telão, lá para mim lá embaixo, quando cheguei lá, a minha filha estava endemoniada. Eles fizeram um processo de libertação, e justamente a menina assistia de tudo na TV, Macho, Urso, ficava o dia todo, a menina muito agitada, ela já tinha, na personalidade dela, ela já tinha características dos desenhos que ela assistia. A garota agitada, a casa da moça também, ela via espíritos dentro da casa e tudo. E acabou que a menina também foi atingida. Isso é muito verdadeiro, irmãos. Não tem, o demônio não escolhe idade. Tem bebês que manifestam demônio. Bebê. Criancinha recém-nascida. Pasmem. Oi? Esse caso era geracional, veio do DNA. Pasmem, acontece isso. Criança que desespera em gritar, chorar. A casa, o ambiente espiritual, o que aquela criança está sendo ministrada pelo ambiente onde ela está. Isso, os demônios que estavam, por exemplo, na mãe. Se a mãe tem muito demônio, ela transfere pelo leite materno. Fala, Davis.
Pastor, uma das coisas que mais acontece, né? Que o senhor também já perguntou sobre isso, a questão do nada a ver. Sim. Às vezes, meu filho gosta muito do desenho. Eu e minha esposa tivemos uma experiência essa semana com a menina que aluga brinquedos para esse monte, né? Você pega. Ela falou que essa semana a mãe pediu para ela achar um tema do Coringa, que vai ser a festa do filho dela de 4 anos. Nossa. Ela se assustou. Ela falou com a mãe: você não acha que esse tema é muito pesado? A mãe virou para ela: não tem nada a ver, não, meu filho gosta muito. É o maior, é o principal demônio que atua na vida do povo, é o demônio do nada a ver. Não tem nada a ver beber, não tem nada a ver ter outra mulher, não tem nada a ver tomar um golinho de vez em quando, não tem nada a ver esse filme, não tem nada a ver esse desenho. Irmãos, existem espíritos. É muito importante você pesquisar sobre os desenhos que seu filho assiste, sobre os filmes, sobre as séries que tem na sua casa. Pesquisa sobre mensagens subliminares nos desenhos, porque às vezes tem mensagens ocultas nos desenhos, nos filmes, que você não vê. Por exemplo, o filme do Bob Esponja. Tem uma criança que gosta demais do Bob Esponja. Você sabia que o Patrick é gay? E que o Bob Esponja e ele, na vida real, têm uma relação sexuais? E que a ministração que esse desenho dá é ministração de homossexualismo para quem assiste? Outro desenho é o Pica-Pau, que é um dos desenhos assim que as pessoas mais gostam. Porque Pica-Pau e Chaves são os desenhos são os programas mais assistidos pelo brasileiro e pelo mundo todo. O filme da Disney, que eu estava assistindo também, Luca. Eu tava vendo o filme, né, a amizade dele com outro menininho. Depois você vai assistindo, aquele negócio vai incomodando, a amizade muito esquisita, ele com o ciúme do menino com a menina. E aí depois eu fui pesquisar, e aí tinha muita gente LGBT parabenizando o filme, porque fala de um menino que era peixe e acaba virando humano. Uma mudança de gênero, né? E aquilo vai se tornando normal. Exatamente. A mensagem subliminar desse filme, Luca, é mudança de gênero, troca de gênero. Você mudar o seu sentido natural de ser. Esse filme, por exemplo, do Pica-Pau, tem alguns episódios que ele já declara e manifesta a função dele. Ele diz que o Pica-Pau é o demônio necessário. E tem um episódio que ele chega rindo assim para a tela e chama assim: vamos comigo para o inferno. O Pica-Pau faz isso. Tem o desenho Chaves, que gosta, aquele episódio da bruxa do 71 dentro da casa dela, fazendo lá o feitiço, e ela chamando o gato dela: Satanás, Satanás, é o cachorro, vem aqui, Satanás. Olha lá, o povo aí está por dentro, né, do negócio. É você, Satanás. Só um momentinho. É você, Satanás. Ela chama o seguinte, irmão: venha aqui, Satanás. Você acha que aquela invocação está sendo dentro do desenho? Aquela invocação está sendo ecoando dentro da sua casa. Aquela mensagem está ecoando ali dentro do seu ambiente, ali onde estão os seus filhos, né? Fala, meu irmão. Quebrou o disco. Na hora. Irmãos, é muita mensagem. Para você ver, o seu Madruga é o espírito de Zé Pilintra, a malandragem. O seu Barriga é o espírito da avareza. Ele só vai atrás do aluguel, do dinheiro. Ele não aparece no episódio para mais nada a não ser para querer dinheiro. O seu Madruga é o espírito do mal pagador, da pessoa que retém os seus compromissos. É o Zé Pilintra. A Chiquinha é o espírito da rebeldia, da pirraça. O Kiko é o espírito da manipulação, o filho mimado, o filho apegado ali, qualquer coisinha ele chora, qualquer coisinha ele chama a mamãe. A Pops é o espírito de sensualidade, a sainha que ela usa ali, o jeito de ela conversar, é a pombagira na alta. A Dona Florinda é Jezabel purinha na cabeça.
bate no homem, afronta o homem. O professor Girafales ali é o espírito do Dom Juan, o galanteador, aquele que quer conquistar, mas nunca chega a ter um compromisso de verdade com a pessoa. Todos eles representam o espírito. O Chaves é o espírito da miséria, a autocomiseração, é o espírito de dó, você ter pena. A gente olha para o Chaves, quem não já chorou vendo Chaves, irmãos? Não, aquele episódio de Acapulco, que ele fica sozinho, pelo amor de Deus. Na hora que chama ele de ladrão, né? Quem nunca? Pelo amor de Deus. Então, é um episódio que são desenhos, são normalmente os programas que mais cativam o público, que mais atraem o público, têm embutido por trás mensagens subliminares. Porque o diabo ele não vai nos atrair por aquilo que é bom, ele vai atrair por aquilo que é mal. Deixa a Tati falar lá. Fala, Tati. Sim, é a expressão, irmãos, toda vez que ele faz uma maldade, ele sai rindo, é a risada demoníaca. Aquela risada do pica-pau, você não vê um pica-pau cantando daquele jeito. Na natureza, o pica-pau não tem aquele canto. Aquilo ali é a risada maligna. E tem hora que ele até faz o chifrinho. Aquela risadinha, irmão, é macabra, é do cão. E normalmente ele faz maldade. É maldade, o brasileiro gosta. E aí as crianças que assistem, os adultos que assistem, estão sendo ministrados por isso. Aí de repente o filho é desobediente, o filho é bagunceiro, o filho bate em outras crianças, o filho é rebelde por causa daquilo que ele está assistindo. Crianças que gostam, adultos às vezes que gostam de ver Naruto. O desenho do Naruto, meus irmãos, é um dos desenhos mais diabólicos que tem. Eles invocam a entidade maligna. Os bonecos, os personagens, eles ficam possuídos por demônios para lutarem. E são nomes macabros, Cavaleiros do Zodíaco, né? Que já é mais da minha época, né? Chama a cólera do dragão, caverna do dragão. Dragon Ball, não, Dragon Ball é de boa. Dragon Ball Z. São tantos desenhos, irmãos. A Peppa Pig, né? A imagem da Peppa Pig, o desenho dele é de um órgão sexual. A cabeça dos porquinhos lá é o órgão sexual masculino. Irmãos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro só falando de exemplos, mas eu vou tirar um dia só para falar sobre mensagens subliminares. E aí vocês vão ver como que é. Fala, Cacá. E sem contar que essas coisas, além de somente influenciarem, são portais nítidos e coisas ainda mais sérias podem acontecer assim, de maneira palpável, assim, né? Por exemplo, tem alguns exemplos, mas, por exemplo, uma obreira lá da igreja, lá na Bahia, ela estava assistindo Lúcifer em casa com os filhos dela. Assistindo Lúcifer, tipo assim, já não era pra aquilo que tá acontecendo, né? Aí, beleza, tá assistindo Lúcifer, daqui a pouco eles ligam lá pra casa do pastor, manifestou um demônio aqui, não tô conseguindo expulsar. Mas como assim manifestou aqui em casa e tal? Aí o pastor chegou lá, a mulher estava possessa de demônio, o pastor tentando expulsar, não saía. Aí ele falou assim, gente, o que vocês estavam fazendo quando esse demônio manifestou? Nada, ele só estava assistindo série. Que série vocês estavam vendo? Eles estavam vendo Lúcifer. O demônio só saiu quando ela saiu. O demônio só saiu quando o pastor pegou a mulher e foi lá pra fora. Só saiu lá fora o demônio. Só saiu fora da casa. Porque dentro da casa tinha a legalidade ali do série luz. E aí tem uns crentes abençoados que falam que não tem nada a ver. O Silvio Alcântara perguntou o que ela faria, né, depois de ter assistido a série. O Nicolas Tavares falou agora só
passava pelo processo de libertação lá do pastor Yuri. Fala, Diana. A Netflix, ela propaga, principalmente a Netflix, irmãos, ela propaga o homossexualismo como a maior rede de comunicação propagadora dessa entidade espiritual. Não, a maioria dos filmes, a maioria das séries, principalmente as séries da Netflix, tem influência homossexual. Tem gente aqui que maratonou Grey's Anatomy. É a série mais homossexual de todos os tempos. E pasmem, deixa eu levantar para falar isso aqui, que eu vi que vocês estão gostando da polêmica, né? Pasmem. O espírito que atua no filme Grey's Anatomy, na série Grey's Anatomy, ele leva ao apelo sexual. Existe uma entidade no Grey's Anatomy que atua atiçando o desejo sexual em quem assiste. Naturalmente, a pessoa fica com desejo de experimentar algo novo, de fazer coisa nova. Ele fica com... Irmãos, é um trem maluco. É uma ação demoníaca tão forte que é o tempo inteiro. A maior palavra que eles usam dentro do Grey's Anatomy é sexo. É sexo o tempo todo. Tem um médico lá que ele pegou a mulher tudo da série, né? E o cara, assim, é um sedutor, enfim, dos infernos. Eu não posso falar muito. Existem filmes. Um amigo meu. Só treva. Qual que era? Greenleaf. Sim. Irmãos, série da Netflix, tem nada de crente nela, não. Tem nada de crente na série da Netflix. Outro dia eu fui ver que era contexto cristão também, falava de Deus e tal, mas cheio de coisa negativa. Enfim, irmãos, por hoje é só. Por hoje. Domingo que vem eu vou trazer para você os espíritos, os anjos caídos e a atuação de cada um deles. Então não falte, chame pessoas para participar da escola bíblica dominical. Fala com eles como que está sendo. Eu peço para vocês que propaguem essa mensagem, propaguem essa visão, porque é libertador. Fala, irmão Cosmo. Tem um beijo gay lá no Eternos. Irmãos, hoje em dia está tudo apelativo. O espírito que atua nesse tempo é o espírito da perversão, da imoralidade. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Coloque sobre seus pés. Então, irmão, vigia. Deixa eu te fazer um pedido. Amém? Deixa eu te fazer um pedido. Vigia em que você coloca dentro da sua casa. Vigia no que os seus filhos estão vendo. Vigia. Davi, ele falou o seguinte: eu nunca porei coisa abominável diante dos meus olhos. Presta atenção, irmãos. Estou finalizando aqui. Só a mensagem, a última mensagem. Davi fala o seguinte: eu não porei coisa nenhuma abominável diante dos meus olhos. Então que esse seja um propósito de vida, que nós venhamos vigiar sobre... Às vezes você acha que não está dando brecha, mas pergunta. Aí para não mudar de vida, às vezes a pessoa não pergunta, fica na calada. E aí o Espírito continua agindo na vida dos filhos, na vida da família. E aí a gente não sabe por quê. Aquela série Rebeldes, da novela Rebeldes. Cara, não vê isso não. Novela em si é do cão. Olha o nome da série, irmão, Rebelde. Rebelde é o espírito de Satanás. A pessoa que assiste essa série, ela está sendo ministrada pelo espírito do próprio Satanás. É tanto filme, é carinha de anjo, essas novelas aí, não, irmão. Gênesis. Irmão, dessas tudo aí, o único que é mais ou menos é Gênesis.
O único que é mais ou menos é as da Record. E olhe lá. Mas pelo menos tem algum ensinamento bíblico ali embutido no meio. Mas é muito importante você tomar cuidado para você não tomar aquilo ali com uma verdade absoluta. Porque a maioria do que eles ensinam ali são para incrementar. Não está dentro da Bíblia, não está dentro da história. Não tem nada a ver com o cristianismo. Então, oi? Não, tem tanta coisa. Aquele filme de Noé, aquilo ali não é de Deus não, irmãos. Noé de Deus. Não. Amém?